Quem quer dinheiro, chama ele, chama ele. Saravá, que é Tata Engangas e Loapanzo. Vamos falar do Exu chama dinheiro? Cara, muita gente fala que a gente tenta suprimir a visão do Exu do ouro, né? E na verdade, cara, não é uma questão de supressão. A gente só fala o que está dentro das questões técnicas do que é um Exu ou deixa de ser um Exu. Dentro do meu conhecimento, dentro das minhas perspectivas e dentro daquilo que eu converso com os meus Exus e Pombogiras e todos os outros guias também, os guias de Umbanda, Exu do ouro não existe, mas ao mesmo tempo existe. Vamos entender isso aqui, tá? A questão aqui do Exu do ouro é que a gente tem que entender que é uma entidade que começou a surgir muito forte lá em meados de 1999, dentro dos processos da Umbanda Sagrada. Então, se você vê hoje os grandes defensores do Exu do Ouro, eles tiveram ou estão dentro do contexto da Umbanda Sagrada. Alguns são expulsos, né? Outros são convidados a se retirar. Outros rompem suas parcerias e sociedades. Mas alguns permanecem. E eles ainda cultuam o Exu do Ouro. Tá? Existem comentários dentro da teologia de Quimbanda, de Umbanda Sagrada sobre o Exu do Ouro. Mas ele não é tradicionalmente um Exu da forma como a gente pensa, uma entidade encantada ou uma entidade que teve vida, que se deificou e tornou-se um Exu. Não, ele é um servidor. Sei que tem muita gente que contesta esta minha visão, mas cara, fica muito evidente a forma de trabalho desse Exu, a mecânica de trabalho desse Exu e toda a estrutura desse Exu. Lá no comecinho, né, o Exu do Ouro, ele era cultuado como um Exu qualquer, com oferenda, com pinga, com fumo. E por que não sacrifício? Apesar que a Umbanda Sagrada diz não fazer sacrifício, mas, né, a gente não sabe, né? Tem algumas questões lá do Rubens Saraceni que ele fala de fazer sacrifício a Exu, sim, na tronqueira. Mas a grande questão aí é que as pessoas falam que o Exu do Ouro, ele é, na verdade, um derivativo do Exu Chama Dinheiro ou um nome novo para o Exu Chama Dinheiro. E não é, tá? Exu Chama Dinheiro é um Exu muito antigo, cara. É um dos Exus mais antigos. Inclusive, na Quimbanda Lagoa, a gente tem uma tríade especial, né? Que a gente chama essa tríade de função, que é uma tríade essencial que os mestres de Quimbanda cultuam, né? Que é o Exu Curador, o Exu do Cheiro e o Exu Chama Dinheiro, tá? O Exu Chama Dinheiro, ele vem lá do Reino da Lira, do povo do comércio. Junto ao Chama Dinheiro, a gente vai ter o Bará do Comércio, tem o Exu Lalu, e tem outros Exus que trabalham com dinheiro, como o próprio Exu Tiriri. Mas a gente também pode associar ali a abertura de caminhos com tranca-ruas, a gente pode associar com a possibilidades, com os caminhos, com criação de caminhos com o Exu Sete Cruzilhadas, tá? Então, tudo isso tem relação e tem sinergia para um trabalho de prosperidade. Agora, o Exu do Ouro, ele foi uma ideia criada. Porque o que é o servidor? O servidor, ele é uma forma pensamento. É algo que você cria na sua mente, que você vai alimentar e que ele vai seguir diretrizes. Você cria formas pensamentos o tempo todo. Por exemplo, se você pensar numa maçã agora, a maçã existe. Você consegue ver o formato, você consegue sentir a textura mentalmente, você lembra até do sabor, do cheiro, do peso que uma maçã tem, do toque que a maçã vai dar à sua mão. Só que a partir do momento que você para de pensar nessa maçã, a maçã se esvai, ela some. Então, essa forma de pensamento ela é desagregada. A gente usa nessa energia da forma de pensamento, que a gente pode dizer que é uma energia ódica, energia prânica, pode ser ectoplasma, luz astral, que nem o Levi falava, tá? Pode ser tudo isso, tá? Pode ser tudo isso. É a mesma coisa para isso, tá? São termos diferentes para a mesma coisa, tá? Essa energia espiritual, essa energia da luz astral, que é a luz criadora, que é a luz que cria os processos no plano astral. Assim como é acima e abaixo, né? Então, você tem que parar para pensar da seguinte forma. Se eu pensei na maçã, ela existiu, e parei de pensar, ela sumiu, como que eu faço para manter ela viva? Eu tenho que alimentar ela e pensar nela o tempo todo. Você consegue manter um pensamento o tempo todo? Não. Mas a gente tem técnicas de feitiçaria para que isso seja alimentado, não pelo nosso pensamento, mas por outras atividades. Então, por uma oferenda, pelo culto, entendeu?
por velas, por sigilos, por filacterias, tá? Filacterias, quando a gente fala, é um vessel, né? Seria como se fosse um corpo ali que você dá para esse tipo de processo, tá? Você consegue fazer isso. É onde entra o servo astral, o servidor astral. Então, a gente tem o golem, né, na cultura hebraica, que é um servo astral. A gente tem vários servos astrais aí disponíveis pela internet. Tem um mapa lá dos 70 servidores lá, que são todos servidores. E você consegue criar tanto servidores públicos, que todo mundo vai ter acesso, quanto servidores privados, que às vezes as pessoas não vão ter acesso. E para criar um servidor, você define um contrato com esse servidor. E é quase como se você estivesse programando no computador. Aí o povo da teoria da conspiração vai dizer que é tipo porque a gente vive numa Matrix, né? Então a gente está dentro do computador. Mas é mais ou menos isso. Você vai definir o modus operandi do que aquele servidor vai fazer. Como ele vai ser chamado, como ele vai ser alimentado, como ele vai ser banido, como ele vai ser destruído, qual que seria o comportamento dele, quais suas limitações. Entende? Para que aquilo não saia do seu controle. Que algumas pessoas falam que ao sair do controle isso pode se tornar uma tulpa, né? Que é uma forma de pensamento que tomou a assunção divina aí por si só e toma independência e pode prejudicar as pessoas, tá? Então, vamos pensar lá no eixo do ouro. Como que funciona a questão do eixo do ouro? Pô, um monte de gente cultua esse cara. Um monte de gente faz oferenda para esse cara. Então, esse cara existe? Sim, é uma forma de pensamento que tomou corpo e que se mantém viva. Mas é um Exu de fato? Não. Você tem acesso ao contrato dele? Não. Você sabe o que está escrito nas letras miúdas? Não. Sabe que tem muito servidor público que as pessoas, não sei se é o caso do Exu do Ouro, que as pessoas fazem uso, mas os seus criadores colocam cláusulas lá de que eles vão vampirizar parte da energia dessas pessoas para que fortaleçam o seu criador? Então, cara, será que você leu realmente as entrelinhas desse contrato aí? Você teve acesso a esse contrato? Então é melhor pensar. Já o Exu chama dinheiro é um Exu tradicionalíssimo. A gente sabe o escopo dele, a gente sabe o sigilo dele, sabe como cuidar dele. E dessa forma, a gente pode ter uma tranquilidade maior de atuação com esse Exu. É o Exu, como eu falei, do povo do comércio, que está dentro do reino da Lira. E como todo liriano, como todo povo de Lira, eles são bem volúveis. Mas ele tem uma métrica de trabalho que você vai conhecer pela tradição. Porque tradição é aquilo que funcionou e que ficou. Porque o que não funciona é excluído da vida, né? Então, o Exu chama dinheiro é realmente um Exu à parte, não é o Exu do ouro. E o Exu do ouro é uma forma de pensamento, é um servidor, é um servo astral que foi criado, sabe-se lá para quê, tá? E que tá aí ganhando as paradas das pessoas. Mas o Exu chama dinheiro está se reerguendo com a força da quimbanda, está voltando a tomar a frente daquilo que ele nunca deveria ter perdido a frente e mostrando para que veio. Então, caso você goste, né, de aprender de fato, aprenda a trabalhar com o Exu Chama Dinheiro. E sabe como que você pode fazer isso? Você pode riscar o ponto do Chama Dinheiro, ponto geral de evocação do Chama Dinheiro, tá? E você, em cima desse ponto, você vai servir ali uma bebida boa para ele, tá? Uma bebida bem boa para ele, doce de preferência, tá? Mas pode ser também cachaça, pode ser whisky, pode ser outras coisas. Até se servir mais de uma bebida, melhor ainda. Mas sempre é bom também colocar uma bebida doce, um licor, um martini. Ele gosta também desse tipo de bebida. Ali você vai acender velas na cor amarela, que é a cor do dinheiro, tá? E tem um detalhe, né, interessante do processo do Exu Chama Dinheiro. Normalmente a gente não oferta fumo para essas entidades, mas a gente pode fazer o uso do fumo para ativar o ponto, tá? Mas normalmente a gente não oferta fumo para esse tipo de entidade. E aí você pode fazer um padê de grãos ali para representar toda essa abundância, essa prosperidade. Então pega ali milho amarelo ou milho de galinha, refoga isso aí, torra no azeite de dendê. Você pode pegar sementes de girassol, você pode fazer com grãos como o arroz, que representa prosperidade também, tá? Você pode até cozinhar o arroz, servir ali, ou fazer um arroz doce, servir junto, com canela, com cravo, com noz moscada. Em cima você pode servir 7 moedas ali, da moeda de valor corrente, né? Da sua região, do seu país.
e você deixa ali por 24 horas evocando o Exu chama dinheiro, né? Lembra de bater sempre o pau, ou chamar seu chama dinheiro, ofertar aquelas coisas para ele, pedindo prosperidade na sua vida. Depois de 24 horas, né? Joga bastante mel também em cima das moedas, dessas oferendas. Você pode pegar essas moedas, limpar essas moedas e uma das moedas você guarda para você como um amuleto, né? Você coloca lá no tecido vermelho, no tecido verde, coloca na sua carteira, na sua bolsa, costura aí em algum lugar na sua roupa, sei lá, alguma coisa desse sentido, faz patuar. E o restante das moedas você vai gastar no comércio para dar fluxo ao dinheiro. Esse é o método aí para você conseguir prosperidade com esse Exu chama dinheiro, tá? É um dos caminhos que você pode ativar essa força aí. Claro que dentro desse escopo ele vai ter uma força limitada, você não vai ficar milionário por causa disso, mas ele vai facilitar o caminho do dinheiro para você e talvez aquele dinheiro que você precisava que aparecesse para pagar uma conta ou para fazer uma viagem, por exemplo, ele apareça, tá? Pela forma como o Exu chama dinheiro trabalha, certo? Então, conversados aqui, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Conta aqui pra gente se você já teve experiências com o Exu chama dinheiro ou com o Exu do ouro, que não existe, mas existe, tá? E é isso, gente. Não tem muito mais o que falar para vocês sobre esse assunto. É um assunto que eu já até esgotei em várias outras mídias, mas que sempre volta à tona. Use aqui, banda.